Bíblias. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Versículos 41 a 59. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 41 a 59. Diz a palavra de Deus. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Continue com as suas Bíblias abertas durante a mensagem. Vamos orar. Ó Pai Santo, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui. Estamos aqui, já cantamos hinos de louvor ao teu nome. Já lemos a tua palavra.
já cumprimos a tua ordem de trazer os dízimos à casa do tesouro. E agora, Senhor, neste momento especial e culminante do culto, a hora da entrega da tua mensagem. Tem piedade do povo que está ouvindo a tua palavra neste momento. Ilumina-os para que possam entendê-la. Tem piedade do teu servo que fala contigo, ungindo para que ele, ó Pai, verdadeiramente e honestamente traga a tua mensagem, hoje e sempre. Amém. E Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Meus irmãos, para que eu viva, para que eu tenha vivido todos esses anos, para que você tenha vivido todos esses anos, animais e plantas morreram. Porque esses seres vivos, as plantas e os animais, se eles não tivessem morrido, nós não estaríamos vivos. O sentido espiritual aqui é que se nós não comermos a carne de Cristo e bebermos o sangue de Cristo, nós também estaremos mortos. Como nós devemos entender isso? Para que nós, de fato, estejamos vivos espiritualmente, foi preciso que Cristo desse a sua vida por nós. É nesse sentido que ele está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele diz: o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. No versículo 51, nós lemos, 6:51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Eu sou o pão vivo. Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que Jesus Cristo, para nós que o amamos, para nós que de fato entendemos que Ele é a nossa única esperança, é a razão de nós vivermos, nós gostamos, ele pode repetir o tempo todo, o segredo espiritual dele com o seu povo, que nós vamos gostar. Ele frequentemente reitera a mesma coisa, porque nada é mais necessário, meu Deus. Não há coisa mais necessária de ser aprendida e apreendida pelo povo de Deus do que esta verdade. Porque há um perigo que, via de regra, tem acontecido com a maioria. Leva muito tempo para crer.
mas logo esquece. É interessante isso. Que todos nós queremos Cristo. Quem é que não quer Cristo? Mas, ao buscá-lo, inapropriadamente, nós ficamos ouvindo falsos profetas o dia todo, nem discernimos o que é bíblico e o que não é bíblico. E loucamente estamos vagueando em círculos concêntricos. Sem crescer. E quando Cristo se apresenta como pão vivo que desceu do céu, a maioria tem rejeitado desdenhosamente. E muitos de nós, meus irmãos, quantos de nós não temos ficado com vergonha de sermos crentes porque os nossos amigos, aqueles que nós achamos que valem alguma coisa, estão desdenhando da nossa fé? Isso acontece com aqueles que estão vagueando em círculos concêntricos. Portanto, meus irmãos, não é uma repetição, não é uma reiteração supérflua de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele repete com tanta frequência que só ele pode dar vida. Que só ele é o pão da vida. Que só ele pode reivindicar para si a designação de pão, a fim de que nós arranquemos, de uma vez por todas, de nossos corações, todas as esperanças falazes, isto é, todas as esperanças falsas para viver, para ter vida. Então, Jesus Cristo, ele chama a si mesmo de pão da vida. Até o versículo 22. E aqui também ele se autoproclama de o pão da vida. Mas também aqui ele diz que é o pão vivo. O pão vivo, o qual desceu do céu. Jesus Cristo, meus irmãos, faz com uma frequência muito grande essa referência que ele desceu do céu. Porque o tempo todo os judeus estavam dizendo, eu conheço ele, ele é filho de José o carpinteiro e de Maria. Ele não é nada mais do que isso. Mas ele é o pão vivo que desceu do céu, incorruptível. Se nós já tivéssemos lido que seria, de fato, uma coisa normal, várias vezes, os capítulos 10, 11, 15, 17 e 18 de João, este mesmo evangelho, essas verdades seriam muito claras para nós. Jesus diz nesses capítulos claramente que ele dará a sua vida pelas suas ovelhas. Paulo diz
que Deus nos amou de tal maneira que ele não poupou o seu próprio filho, lá em Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Aqui, meus irmãos, nós vemos Jesus Cristo se doando completamente aos seus discípulos, se doando a todos nós, a tal ponto que ele está doando o seu corpo, ele está doando o seu sangue, a ponto de morrer na cruz. Por causa de nós. E a palavra de Deus nos orienta que nós que somos discípulos de Cristo devemos ter esse mesmo espírito de doação. Assim como Cristo se doou por mim, se doou por você, você, que é meu irmão em Cristo, deve se doar por mim, e eu, que sou seu irmão em Cristo, devo me doar por você. É esse o princípio bíblico que o apóstolo João entendeu muito bem quando ele escreve em 1 João, capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele, Cristo, deu a sua vida por nós. E por isso, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Parece radical, não é? O que o pastor estava dizendo antes, mas não é isso que está escrito na Bíblia? Ou você pensa que driblando a palavra de Deus, você vai ser abençoado? Driblando a palavra de Deus, você vai para o inferno, meu irmão. E vai ser amaldiçoado. Porque a palavra de Deus diz que Deus abençoa aqueles que lhe obedecem. Vamos ler os versículos 50, 51, 53, 54, 56, 58. 50 e 51. Este é o pão que desce do céu para que todo que nele crê, aliás, para que todo que dele comer não pereça. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Versículo 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Versículos 56, 57 e 58. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai também. Quem de mim se alimenta, por mim viverá.
Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem come este pão viverá eternamente. O que Jesus está querendo dizer aqui? Primeiro ele fala de doação. Assim como ele se doou por nós, a ponto de morrer na cruz por causa dos nossos pecados, nós devemos nos doar aos nossos irmãos. Aqui ele está falando de identificação. Se nós não comemos a sua carne e bebermos o seu sangue, não nos identificaremos com ele. Não temos identificação com ele. Vocês viram que nos versículos que nós lemos, aparece sempre esses dois verbos. Jesus Cristo usa muito, porque são determinantes. São muito fortes. Verbo comer e verbo beber. Comer carne e beber o sangue do Senhor é o mesmo que se identificar com ele. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, que vocês têm ouvido isso praticamente 2 vezes por mês, no capítulo 11, versículos 28 e 29, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste vinho. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Vida cristã, meus irmãos, começa quando eu aceito isso. Vida cristã é aceitação. Mas vida cristã, além de aceitação, é também compromisso. Ela começa com a minha aceitação dessa verdade, mas com o meu compromisso de defender essa verdade. Porque isso deve acontecer em toda a minha vida. Para que, de fato, eu me identifique com Cristo, é preciso que o sangue de Cristo corra nas minhas veias. Como o sangue de quem nasceu há mais de 2000 anos atrás, do corpo, pode correr nas minhas veias. Nós estamos falando no sentido espiritual. A vida eterna. É preciso que nós façamos quando nós realmente nos entregamos a Cristo, nós fazemos esta aliança com Ele. Essa aliança é vasta. Entendemos a sua doação e é por causa dela que nós vamos viver alegremente, jubilosamente. Quando nós fazemos essa aliança com Cristo, nós recebemos a sua doação e nos comprometemos a nos doar. Nos comprometemos a nos doar ao nosso irmão. No versículo 56, quem comer a minha carne e beber o seu sangue, permanece em mim e eu nele. Só quem fizer isso permanece em Cristo e Cristo nele. Jesus diz que aquele que come a sua carne e bebe o seu sangue, permanece nele. Esta é mais uma confirmação. De que, de fato, nós estamos sendo apenas crentes nominais, por isso não estamos usufruindo as bênçãos de sermos
semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo, imitadores dele. Por isso não usufruímos dele as bênçãos, só comendo a sua carne. Nós estamos dizendo que não tem outro caminho para o céu. Vejam a seriedade do momento logo após a mensagem. No momento logo após a mensagem, nós vamos comer o pão, simbolizando o corpo. Nós vamos comer a carne de Cristo. Vamos beber o vinho, simbolizando o sangue. Vamos beber o sangue de Cristo. Meus irmãos, ninguém jamais irá a Cristo como Deus, e Ele é Deus, se o desprezá-lo como homem. E ele foi homem. Portanto, se alguém tem algum interesse em ter identificação com nosso Senhor Jesus Cristo, então se cuide. E, acima de tudo, se cuide de não fazer pouco caso da Santa Ceia. Tomar de qualquer jeito. Eu faço de conta que não estou entendendo que o pastor está dizendo que se eu tomar dignamente, comprometido, eu sou abençoado. Se eu tomar indignamente, descomprometido, se der certo, eu faço, eu seria amaldiçoado. Muitos de nós têm brincado com essa coisa, a coisa mais séria do cristianismo. Lembrem-se, vida cristã é amor. Vida cristã é relacionamento. Vida cristã é identidade. O que significa tudo isso? É Cristo está em nós e nós nele, para o que der e vier. Mas lembre uma coisa, que a Bíblia nos ensina: a comunhão com Cristo nos leva à comunhão com os nossos irmãos. Portanto, se você não está em comunhão com todos os irmãos em Cristo, você também não está em comunhão com Deus. Você é um mentiroso. É o que o apóstolo João diz. Precisamos prestar atenção nessas coisas. O apóstolo João, no capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Leiam direitinho. Andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Quem não tem comunhão uns com os outros, não anda na luz.
não anda em Cristo. O versículo 58 diz: Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Jesus Cristo está comparando a sua carne com o maná do deserto. Ele aqui está concluindo o seu sermão. O que ele está dizendo é que não há razão para os judeus preferir a Moisés a ele. Há uma diferença muito grande. Ele alimentou os vossos pais no deserto com maná que perece. Comeram e morreram. Eu sou um alimento muito melhor. Um alimento muito mais excelente. Por quê? Porque eu trago comigo vida. E não a vida deste mundo, mas a vida celestial, porque eu sou o pão que desceu do céu. Um pão que não tem nada de terreno, por exemplo, não é corruptível. Um pão que inspira a imortalidade do reino de Deus. Mas nós, meus irmãos, cuidado, prestem bem atenção. Nós temos uma tendência enorme a nos preocuparmos, a nossa maior preocupação é com o nosso estômago. É com o nosso conforto, a partir do estômago. Essa é a tentação que todo ser humano tem. Os judeus que estavam discutindo com Cristo, eles só pensavam no alimento corporal, naquilo que alimentava o seu corpo. Não pensavam na alimentação da alma. Porque eles não criam em vida eterna. E a vida da alma, como diziam os fariseus, era evanescente, de curta duração. Nós só começamos a buscar uma renovação espiritual, um reavivamento espiritual, quando nós, em Cristo Jesus, nosso Senhor, recebemos a ordem e queremos cumprir, ser santo como Ele é santo. Então, diariamente, nós queremos progredir. Nós queremos que a nossa alma progrida para cada dia identificar-se mais com Cristo. A nossa alma que foi salva por Cristo, que ela identifique-se cada dia mais com Cristo. Os irmãos podem ver que todo esse texto bíblico que nós lemos, que é riquíssimo, fala da vida eterna. Não fala de uma vida curta para almas, 70, 80 ou mais, mas fala de imortalidade, de vida eterna.
Os judeus estavam dando muita importância a Moisés porque ele tinha enchido a barriga de seus pais no deserto com maná, alimentando o corpo físico. Mas Cristo é diferente. Cristo é o pão que desceu no céu. Por isso ele é a nossa vida. Por isso que é nele que nós estamos salvos. Então, meus irmãos, nesta manhã, logo após nós vamos tomar a ceia, nós consideramos o fato de Cristo ser o pão que desceu do céu e ter sido doado por nós, que é o nosso pão da vida. E é com ele que nós devemos ter comunhão com todos os dias, toda hora, todo momento, para que nós possamos também ter comunhão com os nossos irmãos. Nós precisamos, se nós temos comunhão com Cristo, nós nos identificamos com ele, nós temos comunhão com os nossos irmãos. E nós, hoje, na hora em que formos participarmos da Santa Ceia, ao comermos o pão, ao bebermos o vinho, vamos pedir a Deus um milagre. Porque se até hoje eu não fiz isso, que hoje eu possa fazer, me apropriar de nosso Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o hino 268.